Oremos então, irmãos. Pai de amor, louvamos o Senhor, te exaltamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor se faz presente aqui e podemos perceber isso, ó Deus. E nesse momento gostaria de forma especial colocar a vida das crianças na tua presença, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale aos corações delas, que os professores que estarão com elas nesse momento, ó Deus, sejam usados pelo teu Santo Espírito, para que as palavras que forem ditas ali, ó Deus, venham de encontro aos seus corações, e que essas crianças, ó Deus, elas entendam e se entreguem ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, também colocamos a vida do pastor Wagner na tua presença, servo do Senhor, que nos trará a mensagem nessa noite, ó Deus. Rogamos ao Senhor também a tua bênção sobre a vida dele, que é a tua palavra ministrada nessa noite. Também a nós que estaremos aqui, ó Deus, no templo, estejamos também saindo aqui com os corações cheios dela, ó Deus. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 5. Hoje estarei lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, por uma questão de maior facilidade para guardar alguns termos que serão citados no texto. Romanos, capítulo de número 5. Mesmo assentados, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, não é segredo de ninguém que a vida é cheia de lutas, é cheia de dificuldades, e isso não foge a nós como cristãos. Pelo fato de sermos cristãos, alguns julgam que não deveríamos passar dificuldades, afinal, entregamos a nossa vida ao Senhor, e Ele, o Deus Todo-Poderoso, está conosco, e quem será contra nós? Somos filhos do Altíssimo, então tudo seria a mil maravilhas. E basta um pouco de tempo nessa caminhada para percebermos que não é bem assim. Então, gostaria de meditar com os irmãos um pouco mais a respeito da questão da esperança. Eu percebo que esse é um conceito que às vezes é meio fraco no nosso meio, por conta mesmo do conceito que se tem aí fora a respeito de esperança. Qual o conceito que se tem? Bom, eu espero realmente que amanhã chova, que venha chover amanhã, né? Amém, né? Isso pode acontecer ou não. Eu espero que o meu candidato tenha ganhado nas eleições. Isso pode acontecer ou não, espero ser promovido no meu trabalho, coisas desse tipo. Então a esperança parece algo meio que incerto, mas como um desejo de que algo viesse a acontecer.
Quando a Bíblia menciona sobre esperança, é bem mais profundo do que isso. Observemos o nosso texto. Ele inicia dizendo: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala novamente, verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então eu vou mencionar um pouco a respeito desses termos, para chegar aonde ele vai falar um pouco mais desse trilho, desse processo que leva-nos a ter uma esperança biblicamente correta, uma esperança bem alicerçada. Ele inicia dizendo que nós então somos justificados, e Paulo aqui desde o início da sua carta, ele vem fazendo todo um arrazoado, toda uma análise aqui, para demonstrar que é necessário que Cristo esteja presente em nossa vida, para que sejamos salvos, e que uma vez salvos por Cristo, nós somos por Ele guardados, conduzidos até o final da nossa vida, independente de tudo que aconteça. Então veja, Ele nos chama, nos salva e nos conduz até o fim. Quando falamos a respeito de justificados, e ele menciona que essa justificação, o fato dele nos tornar justos, é mediante a fé. Depois, no verso 2, ele fala que temos acesso a esta graça pela fé. Por 2 vezes ele menciona isso, e corremos o risco, e alguns caem nesse erro, de pensar que então é pela fé, então seria por obras, seria por algo que se faz. Há aqueles que acreditam que a fé é um produto do ser humano, somos nós quem cremos, somos nós quem aceitamos a Jesus, fomos nós que em determinado momento decidimos mudar de vida e começar a trilhar essa jornada, essa caminhada cristã. E o texto, a Bíblia, o Novo Testamento irá apontar para nós que a fé é concedida por Deus. A fé é um dom, uma dádiva divina. Ninguém por si só consegue manifestar fé sem que Deus primeiro venha agir na vida dela. Ele menciona que somos então justificados, tornados justos. Justificação significa justamente isso, ser declarado justo através da obra de Jesus. A nossa confissão de fé vai mostrar que tanto a questão do arrependimento e da fé são dons concedidos pelo nosso Senhor. Talvez o texto mais conhecido no nosso meio está lá em Efésios, no capítulo 2, quando diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva, um presente de Deus. E quando fala a respeito disso, coloca a obra completa da salvação do Senhor, tanto a graça como a própria fé, sendo aquilo que Deus concede para nós. Ninguém, por si só, é capaz de acreditar, de ter fé, se primeiro o Senhor não agir em nós. Quando falamos de salvação, falamos da obra completa do Senhor. Pensamos, então, e você pode pensar na sua história, na obra que Deus fez na sua vida. Ele te elegeu, Ele te escolheu lá na eternidade, antes de todas as coisas, sem nenhuma condição, sem ser forçado a nada. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele no devido tempo, no tempo dele, te chamou,
tocou no seu coração, te trouxe para perto dele. Após fazer isso, então, você foi regenerado, foi feita uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E por conta disso, você recebeu capacidade de acreditar, de ter fé. Você teve fé porque o Senhor já havia te escolhido. Você teve fé porque o Senhor te chamou. Você teve fé porque Ele te deu uma nova vida, te tirou do império das trevas e trouxe para a luz. E aí sim, sua mente se abriu e você pôde acreditar. E uma vez acreditando, o arrependimento brotou no seu coração. É quando você se viu pecador, é quando você, poxa, diante desse Deus tão maravilhoso, por que eu tenho vivido assim? Por que eu tenho feito isso? Eu preciso mudar. É o ponto da conversão, esse arrependimento e fé. O Senhor então te torna uma pessoa justa aos olhos de Deus, porque a obra de Cristo é imputado a você. Aos olhos do Senhor agora você é santo, é justo, é adotado na família da fé, é feito santo, e Ele então cuidará de você até o final da sua vida. Perseveraremos, porque o Senhor é quem cuida de nós, é porque o Senhor quem está conosco todos os dias até o final do tempo, até chegarmos à sua presença, sermos glorificados, vivermos eternamente com Ele. Então perceba, Ele menciona que temos essa paz, é estabelecido uma paz com Deus, uma reconciliação, porque aqueles que ainda não receberam a obra da salvação, a ação de Deus em suas vidas, aqueles que ainda estão em trevas, como as Escrituras mencionam, estão como que inimigos de Deus, distantes do Senhor, carentes da sua graça, da sua glória. Mas para nós, para aqueles que já foram justificados, nós temos paz com Deus, nós temos acesso a essa graça. Então veja, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus, é que levou Ele a conceder a salvação a você. E a salvação inclui todos esses pontos, todos esses atos que estão ali mencionados. Talvez pensamos, eu não tenho fé. Tem sim, porque o Senhor concedeu fé a você. Quando falamos a respeito de fé, precisamos aprofundar um pouco mais, porque nós pensamos em alguns tipos de fé, e a Bíblia demonstra pelo menos dois: a fé salvífica, que é justamente essa que o Senhor concede, a capacidade de nós crermos nele, e esta fé é, como já foi dito, esse dom que Ele nos concede para que possamos ser salvos. Veja, então, como está lá, por exemplo, em João, no capítulo 10, verso 28, 29, o Senhor Jesus fala que as ovelhas dele estão na mão dele, e da mão dele ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar. Ou seja, a salvação, quando é dada, essa fé salvífica, quando é dada a cada um, ela permanece para sempre. Ela é na medida suficiente para garantir de uma vez por todas a nossa salvação. Agora a Bíblia vai nos mostrar
que existe também uma fé vivencial, uma fé para o crescimento cristão, é a capacidade de viver em dependência do Senhor. É a fé que nós devemos exercitar, buscando conhecer melhor o Senhor através da sua palavra, exercitar a nossa espiritualidade, a nossa busca dele, o exercício dos dons e assim por diante. Perceba, Jesus em vários momentos no Evangelho, ele fala a respeito de pessoas de pequena fé, como Mateus 8, 26, em 17, 20, o que dá para nós a ideia de que nessa questão dessa fé vivencial, nós precisamos crescer, precisamos praticar, precisamos aprender um pouco mais do Senhor e precisamos então assim alimentar a nossa esperança. Chego lá agorinha nessa questão da esperança. Entenda então que o Senhor coloca diante de nós uma situação que já está toda definida, que é a nossa salvação. Ele fez a obra completa, Ele conquistou na cruz, e aqueles que são escolhidos dEle, aqueles que pertencem a Ele, de forma alguma irão perder a sua salvação. De outro lado, ele nos chama a esse exercício dessa fé, a esse crescimento. E esse texto de Romanos dá essa ideia de um trilho para nós aqui, dessa maturidade, quando olhamos no verso de número 3 e 4, no final do verso número 2, ele já diz, nós nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ou seja, nós temos a esperança de participar da glória de Deus, e o verso 3 ele inicia dizendo, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nos alegramos nas próprias tribulações. Parece estranho, soa estranho aos nossos ouvidos pensar em se alegrar nas tribulações, afinal, tribulações são dificuldades, são aflições que Deus permite na nossa vida. E por que Deus permite tribulações, aflições, lutas? Para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé. Entenda que nada que acontece na sua vida acontece por acaso. O Deus, o único Deus, nosso Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, governa em todos os momentos, em todas as situações. E em tudo Ele está tirando um propósito para o nosso crescimento. E é por isso que o texto chega a dizer que Ele se alegra nas tribulações, porque aí vem esse trilho, se assim podemos dizer. Ele diz que a tribulação produz perseverança, ele diz que a perseverança produz experiência e que a experiência produz esperança. Veja que é um crescimento na nossa vida cristã. Falamos a respeito de maturidade cristã, é falar a respeito de crescimento na fé e na esperança.
Perceba, comentando sobre cada um desses pontos, a tribulação, como eu já disse, são as dificuldades, as aflições. Quando falamos de perseverança, é a capacidade de enfrentar tudo o que acontece, sustentados pela mão divina. Quantas pessoas não têm perseverança, não têm resiliência, não conseguem lidar com as adversidades da vida? Quantas vezes nós sofremos, como diz um antigo hino, né? O quanto nós sofremos só porque não levamos tudo a Deus em oração. Deus estabeleceu a oração para que nós pudéssemos chegar até Ele e recebermos graça, e sermos fortalecidos. É Deus quem nos chama a buscá-lo. Quando falamos a respeito da experiência, pensamos nesse amadurecimento espiritual que vem desse crescimento em todas essas tribulações, essas perseveranças. A NVT traduz aqui experiência como um caráter aprovado. Aquele que vai passando por lutas, vai adquirindo perseverança, experiência, até chegar a um ponto de ser um obreiro aprovado, de ter um caráter aprovado, de ser ali alguém que já atingiu a maturidade, o conhecimento do verdadeiro Senhor e dos propósitos dele para a nossa vida. Alguém que não se abala tão facilmente, ou que não entra em dúvidas por qualquer situação que acontece por perto. E então ele diz que essa experiência vai produzir a esperança. Esperança, queridos, então, é uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Biblicamente falando, esperança é muito mais do que simplesmente aguardar que algo venha a acontecer. Biblicamente falando, esperança não é algo que possa ou não acontecer. A esperança bíblica é firmada nas promessas divinas. Promessas essas que jamais falham, porque Deus não se engana, Deus não mente, Deus não erra, Deus não escreve certo com linhas tortas. Deus é santo, 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 perfeito em todos os seus juízos, em todos os seus planos, em tudo aquilo que Ele já decretou, planejou para o mundo, para a sua igreja, para cada um de nós individualmente. É esse o objetivo nosso. O objetivo nosso, sermos pessoas que têm a verdadeira esperança, que aguardamos convictos de que as promessas do Senhor irão se cumprir. Há um texto fantástico em Hebreus capítulo 6, verso 19, que diz que nós temos a esperança como a âncora da alma. Traz a ilustração, a metáfora de algo firme, uma âncora que segura um navio. A nossa esperança que então está centrada no Deus eterno. Agora perceba que esperança, ela é moldada. Nós cantamos esses dias lá no velório, naquele hino, eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Esse conhecimento do Senhor, que vai nos dar condições de entender que as tribulações, as crises, as dificuldades que passamos,
Não é porque o diabo está nos atacando, porque nós não temos nada, absolutamente nada a ver com o diabo. Não é ele quem governa a nossa vida, quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus. É o conhecimento das Escrituras que nos dá a capacidade de entender que mesmo em meio às tribulações, o Senhor está ali usando elas para forjar, para fortalecer a nossa fé. Quando a Bíblia fala de uma fé inabalável, ela não está mencionando uma fé qualquer, mas uma fé que vem sendo forjada ao longo dessa caminhada cristã. É pelo conhecimento do Senhor, da proximidade com o Senhor, da leitura bíblica, da oração, da intimidade com Deus, que vamos nos tornando pessoas mais perseverantes. Quantas histórias, quantas experiências você já teve na sua vida de pedir algo a Deus, de interceder, de orar por algo, e aquilo não acontecer? As orações não atendidas dentro da nossa perspectiva, claro. Mas todas as orações feitas por aqueles que pertencem ao Senhor são ouvidas pelo Senhor. E se Deus não respondeu a sua oração, veja bem, meu irmão, minha irmã, se o Senhor não respondeu a sua oração do jeito que você pediu, então talvez é porque Deus deseja fazer algo um pouco diferente na sua vida. E entre o que você pediu e o que Deus deseja fazer na sua vida, escolha o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é muito melhor do que o que você acha que vai ser bom. Eu já louvei a Deus em vários momentos da minha vida, por Ele não ter me concedido o que eu havia pedido. E depois, mais à frente, eu vi que eu pedi mal. Deus é tão bom que às vezes Ele não responde, não nos dá aquilo que a gente pede. Repito, Deus é tão bom para nós, que às vezes Ele não nos dá o que a gente pede para Ele, porque Ele sabe onde aquilo pode ir parar. É pelo conhecimento do Senhor que nós então vamos tendo esse caráter aprovado, tendo essa experiência com o Senhor, entendendo mais do Senhor, e é esse conjunto de caminhada cristã que faz com que nós acreditemos e confiemos plenamente nas promessas dEle. Isso é esperança. É saber que, por exemplo, Jesus voltará. Saber que depois desta vida aqui, nós entraremos num paraíso, na vida eterna, num lugar onde não há dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem o pecado, nem qualquer tipo de luta ou provação. Essa esperança, essa convicção de que isso realmente é verdade e que isso realmente vai se cumprir nas nossas vidas. Então, fé e esperança, queridos, estão intimamente conectados. Outro texto que podemos citar é Hebreus capítulo 11, verso 1, quando diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Veja, fé
acreditar naquilo que nós estamos esperando, tendo esperança, aguardando acontecer. A fé requer de nós paciência, aguardar o cumprimento da vontade do Senhor. A fé requer de nós uma entrega nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós vacilamos. Uma ilustração muito antiga, fala a respeito de um trapezista que num prédio, entre dois prédios muito grandes, ele passou uma corda e ali ele pegou naquela corda e passou andando de um lugar para outro, e todo mundo bateu palma, e ele passou de volta novamente, depois ele passou carregando uma cadeira e voltou, e todo mundo aplaudia, e ele passou mais uma vez com um carrinho de mão para lá, e aí, chegando lá, ele perguntou para alguém que estava ali junto, ele falou: você acredita que eu dou conta de passar com esse carrinho de mão de volta para o outro lado? Ele: sim, eu acredito, você já passou várias vezes. Então entra aqui dentro e eu vou levar você. Nem? Se justamente nessa vez que eu entrar aí dentro, você deixar cair, né, eu vou cair junto. Queridos, entre a teoria e a prática há uma lacuna muito grande. Como está a sua fé? Não falo da fé salvífica, porque essa, se o Senhor concedeu, já está selada, carimbada, sacramentada, e ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você, ninguém pode tirar a sua salvação, nem o diabo, nem qualquer outra pessoa, nem qualquer outra criatura, nem mesmo você. Ninguém pode tirar aquilo que Deus concedeu. Mas e a fé? Para o dia a dia, essa fé que nós devemos manifestar, que nós somos chamados pelas Escrituras, essa fé que fundamenta essa esperança de olhar para dias maus, de olhar para a crise financeira, política, ou etc., e crer que o Deus eterno continua o mesmo, que o seu poder não diminuiu, que a sua mão não encolheu, e que Ele continua governando, mesmo diante de tanta maldade, de tanto erro, de tanta injustiça que nós observamos. A sua esperança, ela é uma esperança baseada no conceito secular, ou baseado nas Escrituras? Uma esperança inabalável, firmada nas promessas e no governo soberano do nosso Deus. Então perceba que, é claro, poderíamos, olhando para o restante da Bíblia, acrescentar talvez alguns pontos a mais, mas eu acho fantástico esse trilho que ele mostra aqui. Uma coisa vai produzindo a outra. Você quer ter esperança, você precisará, inevitavelmente, enfrentar lutas, tribulações, dificuldades na sua vida. É isso que vai produzir perseverança, que vai fazer você uma pessoa perseverante. É isso que vai te dar experiência e conduzir você a ter uma esperança verdadeira. Concluindo, queridos, nós percebemos graciosamente na Bíblia toda a obra
da salvação do Senhor. Esta obra é Ele quem faz. Descanse no Senhor. Ele está fazendo a obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra, há de cumpri-la até o dia da volta do Senhor. De outro lado, entenda que você é chamado a perseverar, a crescer, a maturidade cristã. Quanto tempo você tem de igreja, de conversão, de caminhada cristã? Você consegue mensurar, consegue medir o seu crescimento espiritual? Você entende que você poderia crescer um pouco mais, aprender um pouco mais? Tal como talvez você se dedica na sua questão profissional, você estuda, você faz cursos, você procura atualizar, crescer, aprender novas coisas, progredir, prosperar. Faça isso, trate a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, o seu conhecimento bíblico da mesma maneira. Invista, compre livros cristãos, estude, não se contente apenas com o que é passado na igreja. Tenha o hábito de estudar a Bíblia na sua casa. Faça cursos. Procure crescer no conhecimento do Senhor, para que você possa ter uma esperança firmada, centrada no Senhor. É essa verdadeira esperança, queridos, que todo cristão precisa almejar e lutar para tê-la. É essa esperança que nos sustenta nos momentos mais sombrios da nossa vida. Quando pensamos estar no fundo do poço, quando nos vemos sem forças ou em dúvidas, nós temos a confiança de que o Senhor ainda esclarecerá, mostrará, explicará bondosamente tudo para nós. É a confiança de que esse Pai celeste, esse Pai amoroso, está cuidando de nós. Então, bendito seja o Senhor por esta tão grandiosa graça que Ele nos concede. Vamos orar? Pai, louvamos o Teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, por Tua grande obra em nossa vida. Somos gratos, ó Senhor, por ter nos salvado, por ter nos escolhido e no devido tempo operado graciosamente essa obra de salvação. Muito obrigado. Se não fora o Senhor, o que seria de nós, Pai? Graças te damos por tua bondade dispensada a cada um. E, ó Deus, nós agora confessamos que precisamos que o Senhor nos fortaleça, nos capacite, nos desperte para buscar esse crescimento na fé, na esperança. Perdão, ó Deus, pelas vezes que duvidamos, pelas vezes que nos entregamos ao desânimo, à incredulidade, às dúvidas. Perdão, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para nos voltarmos mais para a leitura bíblica e entendermos, conhecermos mais do Senhor. Ó Pai,
Desperta em cada um aqui essa esperança verdadeira, centrada nas promessas do Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos nas promessas do Senhor, cremos na palavra do Senhor, confiamos na orientação, na exortação, no direcionamento que o Senhor traz para cada um de nós, Pai. Abençoa a tua igreja, sustenta-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, que Deus abençoe a cada um. Nossa alegria por você que nos visita nesta noite. É um prazer recebê-la aqui. E logo após o nosso encerramento, nós teremos um lanche aqui em nossa quadra ao lado. Você está convidado para tomar esse lanche conosco. E se quiser também conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, os trabalhos, nós estamos à disposição, tá bom? E se você desejar receber uma visita, também estamos à disposição, podemos agendar, tá? E vamos continuar orando, irmãos, pelos enfermos. Estivemos hoje com o nosso irmão presbítero Vicente, está internado ainda na UTI, mas graças a Deus, da parte da tarde já teve uma melhora no seu quadro respiratório, mas ainda continua internado, e vamos orar por ele, para que o Senhor continue abençoando a saúde do nosso irmão. E orar pelos enlutados, tá? Nós temos irmãos, famílias entre nós, que estão vivendo esse tempo de luto, e então não esqueça de orar por eles, né? Nossa irmã Joelma, nosso irmão pastor Antônio, nossa irmã Sara, a irmã Terezinha, né, sua sogra, e os demais familiares. Então vamos clamar ao Senhor e apresentar esses irmãos e essas famílias ao Senhor, porque a gente sabe quem já passou, né, pelo luto, principalmente perdendo alguém tão querido, tão próximo, sabe o que passa, sabe da dor, e é o Senhor que traz conforto, é o Senhor que traz consolo, tá bom? Ide em paz, que o Senhor nos guarde agora no retorno para o nosso lar, e continue abençoando-nos a cada novo dia dessa semana que está iniciando.